O mercado de grãos fechou a quinta-feira com algumas surpresas. No caso da soja, por exemplo, na Bolsa de Chicago, fechou com alta, em torno de um ponto percentual, cerca de 10 pontos acima do dia anterior, por conta de uma surpresa decorrente do relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, que divulgou suas novas projeções de produção e de oferta-demanda americana e mundial nesta quinta-feira. No caso da soja, de uma estimativa da safra americana abaixo do que vinha sendo aguardado pelo mercado, na contramão, portanto, do que era aguardado, a produção menor que o esperado, que é esperada, e também estoques projetados em níveis inferiores aos estimados, ou projetados pelo menos pelos analistas que acompanham o mercado. E por isso os preços subiram, alta e, portanto, bastante expressiva nesta quinta-feira. O milho também na contramão acabou fechando em alta, alta moderada, em torno de 0,3%, quando a expectativa era de queda, porque, diferentemente da soja, no caso do milho, o SE elevou as suas estimativas da produção em estoques americanos. A tendência era o mercado cair por conta disso. Aconteceu o oposto por conta do petróleo. O fator petróleo foi importante nos mercados nesta quinta-feira. O petróleo fechou em alta nas bolsas internacionais. No caso do tipo Brent, negociado em Londres, alta de 2 pontos percentuais, quase US$ 72 o barril, por conta da estimativa dos efeitos daquele furacão Francine que avançou lá pelo Golfo do México e acabou afetando a produção de refinarias da região. O furacão depois se transformou numa tempestade tropical, ou seja, se esvaiu, mesmo assim deixou algum estrago que precisa ser computado para efeito na produção do petróleo na região. Então, petróleo em alta, isso também ajudou nos preços do milho na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova York, o algodão subiu 1,1%, também pelo efeito petróleo, e, por outro lado, também pelo resultado do relatório do BSI, que apontou uma safra americana abaixo do esperado e abaixo da safra anterior. E isso acabou impactando positivamente nos preços do algodão, portanto, com essa alta de 1,1%. Na Bolsa de Nova York ainda, o café arábica voltou a subir 1,1%, refletindo preocupações com a próxima safra brasileira, que entra ou deve entrar em floração agora em setembro, e também um aumento do café robusto em Londres, referência para o nosso conilhão, uma alta de 1,4%, também com preocupações com a safra do Vietnã, principal produtor dessa variedade. Açúcar também subiu em Nova York nesta quinta-feira, 1,8%, refletindo a alta do petróleo, por um lado, e também a queda na moagem e produção de açúcar aqui no Brasil na última quinzena de agosto, dados divulgados pela Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, nesta quinta-feira, mostrando uma queda aqui de 6 pontos percentuais na produção em relação ao mesmo período no ano anterior. De resto, o boi gordo no mercado sul da B3 caiu 0,5%, contrato de outubro. E um destaque especial para o câmbio. O dólar caiu nesta quinta-feira no mercado de câmbio, queda de 0,5%, fechou o dia R$ 5,62. E essa queda, é claro, neutraliza parte do efeito positivo dos preços internacionais sobre os preços internos. No caso da soja, por exemplo, soja no mercado interno fechou praticamente estável, pouca alteração nos mercados físicos aqui no interior do país, por conta do impacto negativo do câmbio nas cotações da soja no mercado internacional, que nesse caso subiram, mas sem efeito interno, infelizmente, para o produtor brasileiro.